Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que influencia na vida de todos vocês. Não só profissional, mas na vida pessoal. Quem aprende isso aqui leva para a vida, para tudo que for fazer. Que hoje nós vamos falar sobre como montar um contrato de renegociação de dívida na prática. Qual que é a visão que você tem, a visão que eu tenho na hora que eu realizo esses contratos dentro do meu escritório, o que é importante observar nesses contratos, além daquilo que é a força da lei, né, que existe dentro de um contrato, tem outros aspectos importantes. Eu quero abordar com vocês todos esses temas dentro de um contrato de renegociação de dívida, porque o nome já diz tudo. Nós estamos falando de um contrato de renegociação, ou seja, o cliente já negociou, não cumpriu e nós estamos criando um novo contrato. O que é necessário observar como um profissional da área em que atua diante de acordos diariamente, que a partir desses acordos é que nós realizamos a nossa cobrança de honorários, a efetivação de resultados para entregar dentro das instituições. Então, quero que vocês avaliem todos os aspectos profissionalmente. Um contrato de renegociação de dívida é um instrumento de trabalho do advogado, do especialista em recuperação de crédito, da pessoa, do profissional que realiza a cobrança. Então, ele não pode errar no instrumento de trabalho. É a mesma coisa de um cirurgião chegar na sala de cirurgia e não saber qual bisturi ele usa. A mesma coisa é um advogado, um especialista que trabalha com contratos, trabalha com dívidas, trabalha com negociações e renegociações, não realizar um contrato com um olhar profissional. É um atestado de incompetência nossa, quando a gente realiza um contrato e o devedor não cumpre, por falta de observância de aspectos legais e formais de um contrato. Se o devedor não cumpre, mas você cumpriu a sua missão profissional de elaborar um contrato completo em todos os aspectos, até a recuperação desse valor tende a ser muito maior do que quando você falha no aspecto formal, legal, que formaliza realmente diante da lei e diante de um acordo mesmo escrito as obrigações das partes. E um contrato bom, gente, ele não tem que ser um contrato apenas avaliado pelo devedor. Um contrato bom, ele tem que ser benéfico para ambas as partes. Um contrato bom, ele é avaliado e construído junto com o devedor. Você não constrói um contrato unilateralmente. O devedor, ele vai construir o contrato junto com você, porque as informações dele é quem manda. Então, bom dia para todos vocês, bom dia! Vai eu aqui logo cedo, já tomando minha proteína, que não tive tempo de fazer outra, e sentando aqui com vocês para falarmos um pouco desses aspectos profissionais. Mas antes de eu começar aí, eu tenho que dar bom dia para esse pessoal, né? Gente, quem não me acompanha aí, me acompanhe agora, comece a me seguir aí no Instagram, no YouTube. Nós temos vários vídeos que a gente fala sobre toda essa rotina de recuperação de crédito, especificamente das instituições de ensino. Então, quem não me seguiu, começa a me seguir aí e nos acompanhe, que diariamente nós temos informações e um conteúdo muito relevante para vocês e profissionalmente, que é o mais importante. Então, bom dia para a Paty, a Rayana aí tá me dando bom dia também, a Ana, a Mara. Bom dia para todos vocês, pessoal. E nós temos aqui um segredo que a gente mantém em todas as lives, que é a nossa águia. Aqui eu quero construir informações e profissionais que são águias no que fazem, que sabem realmente construir um trabalho solidificado e de referência no mercado. Então, bom dia para todos vocês, usem sempre ela e tudo que eu vou falando aqui, se vocês forem gostando, tendo dúvidas, tem toda a liberdade de falar. Ok? Então, vamos começar? Já começou a entrar o pessoal aí,
E eu quero começar com vocês falando sobre como montar um contrato de renegociação na prática. Qual que é a primeira preocupação que eu tenho enquanto profissional de montar esse contrato? A primeira coisa que eu faço para montar um contrato de renegociação é entender que você está fazendo isso pela segunda vez. Ou que a empresa ou seu cliente, no meu caso as escolas, já fizeram um tratado com esse devedor antes. E esse tratado, por alguma questão, por algum motivo, ele não foi cumprido. Este contrato já não foi cumprido pela primeira vez. Então, o que você pensa quando um contrato já não foi cumprido pela primeira vez? Por que eu faria um contrato de renegociação com os mesmos aspectos? É importante agora eu ouvir o devedor, mudou alguma coisa? Por que ele não cumpriu o primeiro contrato? Porque as questões legais, gente, as questões legais, elas são formalidades em que nós temos uma proteção da lei para você estar executando esse contrato. Afinal de contas, um contrato de renegociação de dívida, ele é um contrato, um título, com o mesmo valor de cheque, de uma nota promissória. Mesmo que você esteja renegociando ele, dando a segunda chance para o devedor. Então, quando nós construímos um contrato de renegociação, o que eu avalio? Gente, esse contrato precisa ser condizente com a realidade financeira do devedor. Doutora Mical, mas o meu cliente não aceita que isso aconteça. Ele não aceita uma parcela tão baixa. Ora, se o primeiro contrato teve toda a formalidade obrigatória da lei e ele não cumpriu, o que faria ele cumprir um segundo contrato com você? Porque esse cliente deixou de cumprir o primeiro, mas deu sinal: oi, eu quero refazer esse contrato. Por que ele fez isso? Qual é a forma de se fechar um contrato em que você avalia tanto a questão do cliente quanto a do seu devedor que você está ali tratando com ele? Porque tem que ser um contrato condizente, atrativo para o devedor, mas extremamente ponderado para ambas as partes. Um bom contrato, ele não pode ser nunca unilateral. A Silsa está falando aí que uma vez fechou um contrato 65 vezes de 200. Silsa, foi bom você falar sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre esses contratos longos, que dão um trabalho gigante, que 65 meses é Casa Bahia, né? Você joga uma dívida lá para frente, sem nenhuma atualização, né? Quer dizer, uma coisa é eu parcelar em 10 vezes de 200, outra coisa é eu parcelar em 65 de 200, né? O que é R$200 daqui 65 meses? Então, a gente tem que ter toda uma análise para que a gente não faça contratos bons para o devedor e ruins para o nosso cliente. Não, mas é melhor pingar do que faltar. Se o seu cliente pensa assim, eu jamais questiono o meu cliente, mas eu tento criar outras formas que facilitam, né? Por exemplo, vamos colocar balões nessa dívida, né? Eu vou pagar 10 parcelas, mas em dezembro o devedor recebe 10º. Então, vamos colocar um balão maior para diminuir, compactar um pouco esse tempo aí dessa dívida. Eu gosto quando quebra e procura, porque vira um cliente eterno, pagando sempre a entrada. Silsa! Mas aí eu avalio assim, né, no meu escritório. Um cliente assim, você não entrega resultado para o seu cliente. É um devedor que ele vira cliente eterno, mas o seu cliente mesmo nunca vê o pagamento da dívida. Então, a gente tem que ter cuidado, porque esse perfil que você fala, né, que quebra, mas sempre procura e vira um cliente eterno, ele existe, mas ele não é o padrão. Ele não é um cliente padrão, ele é uma exceção. Nós trabalhamos com contrato avaliando o cumprimento dele. Se você está fazendo um contrato que ele não cumpre e volta sempre, qual é a falha desse ajuste de conduta entre a empresa, você e o devedor? O que está acontecendo que aí as partes não estão cumprindo? Porque é bom ele vir pagar a entrada sempre? Sim, eu recebo, mas e o meu cliente, ele recebe? E esse cliente que me entrega dívidas,
Esse é um devedor que vem aqui e não cumpre. Será que ele vai continuar me entregando dívidas, sendo que a impressão que ele tem é essa desse cliente devedor? Então, quando vocês forem pensar, vocês têm que estruturar a proposta do contrato pensando em ambas as partes. É óbvio que eu, enquanto advogada, enquanto profissional do extrajudicial, eu sobrevivo de honorários todos os dias. Todos os advogados sobrevivem de honorários todos os dias. Se você não tiver honorários com fluxo, nós não sobrevivemos. Mas contratos mal feitos não são bons nem para nós e nem para os nossos clientes. E se você não entrega resultado, o seu cliente não te entregará dívidas. Ou ele vai chegar no momento e dizer, não, é melhor ficar aqui comigo, eu mesmo resolvo assim, porque mal feito eu mesmo faço. Então você tem que dar para o seu cliente uma visão benéfica para ambas as partes, de tal forma que o seu cliente que te passa a dívida olha e fala, nossa, eu gosto de passar para a doutora Mical, eu gosto de passar para a Cissa. Por quê? Porque não há descumprimento de parcelas ou há uma margem pequena de erros nisso. Então, quando eu falo na criação desse contrato à parte, primeiro, antes de eu criar um contrato, o que eu quero que vocês avaliem? Que é se ela é uma proposta condizente, atrativa e benéfica para ambas as partes. Não pode ser nem só para o seu cliente, nem só para o devedor. Mas ela tem que ser condizente com a realidade financeira desse devedor. Portanto, na hora de fechar um contrato, ouça seu devedor. Sinta qual é o perfil desse devedor, qual a renda desse devedor, para que você possa puxar o melhor dele, porque às vezes os devedores escondem as informações, mas que você possa puxar o melhor dele para estruturar uma proposta condizente com a realidade do seu cliente, dos seus honorários e ainda não deixar que esse devedor tenha uma margem tão grande de descumprimento do contrato. Outra coisa, quando nós então passamos para a segunda fase do contrato, ou seja, eu já olhei se essa proposta é condizente, ela está atrativa para o devedor, ele quer fechar o contrato, ela está benéfica para o meu cliente e para o devedor, ela já foi avaliada com o primeiro contrato, que ele já descumpriu. Então, este já é o segundo contrato, eu tenho que perceber algumas coisas. Qual que é a primeira delas? Quem vai assinar esse contrato para mim? É o mesmo devedor que descumpriu o acordo lá na primeira vez? É ele que vai assinar este contrato para mim? Será que agora os dados que eu vou trazer para esse contrato são suficientes, repetindo os dados do último contrato desse devedor? O que você faria? E não seria hora de dizer para ele, olha, seu Joãozinho, eu vou fazer um contrato de renegociação, nós vamos renegociar essa dívida. Ocorre que o senhor assinou um último contrato para mim e não cumpriu ele. E agora nós vamos precisar de um segundo contratante. E esse segundo contratante, você tem que trazer todos os dados dele para o contrato, porque ele vai funcionar como uma espécie de fiador. Quando você disse para o seu Joãozinho assim, seu Joãozinho, eu vou renegociar um contrato para ele, você está renovando uma concessão de crédito para o Joãozinho. Você está dando para ele a oportunidade de ter um crédito na sua empresa ou na empresa do seu cliente e renegociar a dívida. Só que ele já deu sinais, todos os sinais inclusive, de que ele não cumpriu o primeiro acordo. Não seria hora de trazer para esse contrato de renegociação, na prática mesmo, agora uma visão madura, segura, para que esse contrato seja assinado por uma pessoa em que acompanhe o seu Joãozinho na ação, para trazer mais uma garantia ou mais uma pessoa para você fazer uma cobrança futura? Então, quando você for fazer um contrato de renegociação, pense nisso e dentro dessa proposta atrativa para o seu Joãozinho, você já vai avaliando a possibilidade dele trazer a esposa, a mãe, a sogra, a cunhada, a madrinha. Alguém tem que fazer parte desse contrato com mais segurança. E se também nós tratarmos de
níveis de concessão de crédito mais seguros, como um cartão de crédito, aí ele não precisaria de estar trazendo um segundo contratante, porque nós estamos fazendo um contrato de renegociação de débito com cartão de crédito. Doutora Mical, mas se eu estiver fazendo um contrato de renegociação, que é o que eu estou usando agora muito dentro do escritório e está dando muito certo, que é de parcelas recorrentes no cartão de crédito. É uma boa ideia? É uma boa ideia, sim. Primeiro você traz para o seu contrato um cartão de crédito. Se você vai negociar com a pessoa 12 mil reais, no cartão parcelando normalmente, você parcela 12 mil reais consumindo a fatura, o crédito que essa pessoa tem dentro do cartão de crédito, o limite dela. Quando você faz um contrato de renegociação com cartão de crédito recorrente, você vai estar comprometendo apenas a parcela da dívida, mas você não vai estar aguardando o devedor realizar um pagamento de um boleto, falando que esqueceu o boleto, que não sabe que dia que o boleto cai, que você não enviou o boleto. Então, várias desculpas de rotina, elas são supridas com um contrato de renegociação com cartão de crédito recorrente. E isso é algo que vem funcionando bacana. Então, opção 1 para um contrato de renegociação na prática, traga uma pessoa que faça parte do bojo do contrato, da responsabilidade de pagamento do contrato, sendo essa responsabilidade solidária, ou seja, um segundo contratante que vai funcionar como um fiador. Ou traga opções de crédito, como eu disse para vocês, de cartão de crédito, em que você tenha uma proposta a mais de garantia, em que vai ser debitado lá na conta do cliente, ele já tem aqui um contrato confessando e assumindo a recorrência no cartão de crédito. Então, caso não haja limite, caso o devedor cancele a recorrência nesse cartão, você neste contrato já tem que ter um plano B. Caso isso não aconteça, ele tem que imediatamente solicitar um boleto no seu escritório para você, para realizar esse pagamento. Então, você tem que amarrar as ideias. Por isso, eu disse para vocês, estruture um contrato de renegociação. Bem, se eu já passei por essa análise de contrato, de avaliação de uma estrutura de proposta para o meu cliente, nos dados desse contrato, eu já sei que eu preciso trazer ou o devedor com a garantia de pagamento melhor, ou o devedor e um fiador, ou um segundo contratante, como eu prefiro chamar, para que eles não achem, assim, não julguem, né, a questão do fiador. Afinal de contas, quem gosta de ser fiador? Quando você fala assim, não, eu preciso de um fiador no contrato. Quem que gosta de ser fiador? Ninguém gosta, ninguém quer ser fiador. Mas quando a pessoa fala assim, eu tenho que assinar um contrato, minha sogra, vamos lá assinar comigo, porque eles pediram um segundo contratante. Às vezes a pessoa nem entende que ela é uma fiadora. Eu tô assinando ali para ele, pro meu neto estudar. E não percebe. Então, use termos que não choquem ou não causem objeção para assinatura de contratos. Outra coisa que é importante, quando você estruturou a parte de dados e informações, você vir para a parte de valores. Os valores, gente, não é só colocar o valor da dívida. Eu não tenho que colocar lá, nossa, ele deve 12 mil reais. São 12 mil reais atualizados, o débito original era 10 mil reais, com tanto de juro, mais tanto de multa, dando um total de 12 mil reais, parcelados em 10 vezes. São 10 vezes sem juros e sem multa, ou serão 10 vezes corrigido? Você tem que saber qual é o nível de correção que esses vencimentos vão sofrer, porque os seus vencimentos dessas dívidas, elas não podem ser vencimentos sem avaliar o futuro dessa prestação de serviço, o futuro desse contrato. Como a nossa colega falou aí para vocês, doutor Mical, eu parcelei em 65 vezes de 200, mas 200 reais daqui 65 meses valeu a pena para o seu cliente? Daqui 65 meses eu estou ainda atuando e alguém vai estar cobrando esse devedor certinho todo mês? Isso não é uma parcela muito longa com valor muito pequeno? Vale a pena
o nível de energia que você está gastando para controlar esse débito por 65 meses. Porque às vezes você está gastando energia imensa e ganhando nada. Seu custo é muito maior de controle disso, de gasto de tempo, do que de ganho real. Então, quando você tem que estruturar os valores desse devedor, você tem que pensar em tudo. No seu custo para controlar esse vencimento. Se esse valor a longo prazo é um valor compatível com a dívida do seu cliente. Porque assim você tem que estabelecer parcelas que sejam compatíveis. Eu, por exemplo, jamais faria um acordo de 65 vezes de 200. Não faria. Porque é muito caro controlar um processo de dívida dentro da sua rotina com tempo, que é o agente mais caro que existe hoje, é tempo. E você não receber nada. Quanto que eu recebi disso? Nossa, 10 parcelas de 200 são minhas. Aí depois que você recebe 10, quanto que fica para você controlar? Mais 55 parcelas. Então, o vencimento das dívidas, gente, os valores detalhados, tem que ser uma avaliação de custo do seu controle do seu trabalho e tem que ser uma avaliação de realidade, de benefício para o seu cliente. Bem como tem que estar lá estipulado se essas parcelas vão sofrer correções a partir da 10ª parcela. A parcela é de R$1.000 por mês, sendo que são 24 meses de R$1.000, e a partir da 10ª parcela correrá juros de tanto. Ou serão corrigidas as parcelas com tanto por cento, porque senão você cria não um acordo, você cria uma situação de consciência de débito em que a pessoa será um devedor eterno. Vale mais a pena dever você do que dever um cartão de crédito. Vale mais a pena dever você do que dever o cheque especial da minha conta. Porque você não tem juros, você não tem multa, você não tem correção nenhuma e o banco, eu uso o cartão de crédito, se eu não pago, eu vou pagar 20, 30% de juro por mês. Então avalie esses valores e o valor tem que ser detalhado, com plena consciência, tanto daquilo que é da dívida, quanto que é o seu trabalho, o seu tempo que será desgastado em virtude desses valores que você cobra. Outra coisa que eu gosto de avaliar quando eu estou fazendo contratos são as formas de pagamento. Ora, avaliando este caso que foi exemplificado aí pra gente, 65 de 200, imagina isso se eu colocasse balões. Ora, eu tenho que avaliar o seguinte, gente. O meu devedor tem cheque, ele tem férias e ele tem 13º. Por que não colocar balões nas férias e no 13º? Quanto que o senhor pode pagar nas suas férias? O senhor pode pagar 1.500 nas férias? O 13º ele recebe em dobro. O senhor pode pagar mais 1.500 no 13º? Só assim você já eliminou R$3.000 da dívida, usando balões. Então, você tem que ser um grande estrategista, um pensador do contrato. Você tem que avaliar a dívida não como sua, mas como um gestor do processo daquela dívida. Um gestor da recuperação de crédito do seu cliente. E 65 meses, às vezes a idade do seu cliente ele não vai nem receber essa dívida. Vai ficar para os netos dele. Porque nem casa própria hoje você compra numa construtora com 65 meses, ué. É muita coisa. Então, eu vou fazer a forma de pagamento parcelada pelo valor ou pela quantidade de meses. As duas coisas têm que ser avaliadas para você. Não, eu só consigo pagar 200. Aí ele vai pagar 200 eternamente? Ou seria a hora de eu reavaliar as formas de pagamento e pôr esse devedor para pensar formas em que você sugue mais informações dele para tornar seu contrato mais apetitoso, né? Mais atrativo entre as partes. A outra questão que eu olho, que é uma cláusula muito importante que vocês não podem esquecer, é da multa por descumprimento. A multa por descumprimento de um contrato, ela tem que ser desanimadora. O devedor tem que olhar essa multa e falar, não, 30% de multa, não vou cumprir isso não. Não dou conta não, eu vou ter que tirar esse dinheiro, eu vou pedir dinheiro emprestado, mas eu não vou descumprir.
Ele tem que olhar a multa e pensar, não vale a pena descumprir o contrato. Mas deixa eu te dizer uma coisa que eu aprendi em 22 anos trabalhando. O devedor não pensa na multa se você, na hora que fecha um contrato, não bate na tecla da multa com ele. Lá no escritório, as minhas parceiras e eu, quando realizo negociação, a primeira coisa que eu faço quando eu concluo um contrato é falar para ele: senhor João, o senhor tem consciência que um contrato tem multa de descumprimento de 30% se o senhor não cumpri-lo. Porque você tem que, inclusive, fazer as contas para a pessoa parar e pensar, porque ela é tão acostumada a dever. Às vezes ela tem um perfil de devedor tão contumaz que você tem que fazer as contas. Senhor João, o senhor deve 10 mil. Se o senhor descumprir e pagar R$1.000 agora de parcela e mais 9 de mil que o senhor descumpriu, vai ter 30% de multa sobre 9 mil que o senhor não cumpriu. E 30% de multas desse 9 mil é mais de R$2.000, senhor João. O senhor está entendendo isso? Aí o senhor não vai estar pagando a dívida. O senhor pagou 1.000, mas vai estar devendo mais de 10 mil depois. Vale a pena o senhor descumprir? Você tem que não só colocar a multa, mas explicar para o seu devedor a multa, fazer as contas com ele da multa e mostrar para ele que não vale a pena financeiramente ele descumprir. Porque mais importante não é o devedor voltar sempre. O mais importante é você entregar resultado para o seu cliente, porque senão ele não vai te entregar serviço mais. Se você não é capaz de fazer negociações de sucesso, o seu cliente vai olhar e falar: você não tem um case de sucesso para mim. As negociações que você fez, eu fazia na escola, que é ruim desse tanto, eu prefiro fazer lá. E lá as pessoas nem são qualificadas para isso. Você é um profissional, você teria que ter feito uma negociação boa. Então seja inteligente e estrategista na hora de montar esses valores e de trazer consciência para o seu devedor. Muitas vezes eu percebo os devedores sem consciência do que eles estão assinando. Eu vou fazer uma negociação para acabar logo com isso, tirar meu nome do SPC. E não tem consciência do que assina. Um bom contrato de renegociação, ele é feito, mas ele é lido, ele é pontuado, ele é mostrado. Ele tem que trazer consciência para o devedor, para que aquilo ali seja a última vez dele. Um bom contrato, o devedor tem que se assinar ele, sair com ele preocupado. Nossa, eu tenho que pagar ela tal dia, tem multa disso, vai me negativar depois disso. Que é a cláusula que eu chamo, né, de garantias que nós temos, mas que na verdade para eles são visões de problemas que eles podem ter. Nossa, vai me protestar, ela vai entrar com ação, ela vai executar meu cartão, ela vai executar meu salário, ela vai pedir meu carro, que eu deixei em garantia no contrato. Então vejam bem, se você quer ter um bom resultado do seu trabalho, você tem que entregar um trabalho de qualidade. Você tem que entregar resultado para o seu cliente. O cliente quer resultado. Mas às vezes o seu devedor não tem consciência. E o produto do seu resultado é esse devedor. Então, por que não trabalhar o processo da dívida, a consciência do pagamento, das datas, das multas, das garantias que ele está entregando com o seu devedor, de tal forma que ele escute todos, se posicione em tudo, que ele faça uma negociação condizente, porque ele tem consciência do que ele está assinando antes de você fechar um contrato. Porque são esses aspectos que fazem um contrato ser descumprido. É claro que vai lá na frente, às vezes você fez tudo isso e o devedor vai falar: nossa, mas nós estamos passando por um problema de saúde na família, nós passamos um problema de falecimento, de perder emprego, de mudança de cidade. Isso tudo acontece. Claro que acontece. Mas são devedores que te procuram, que não querem descumprir. E eles mesmos te ajudam a encontrar soluções. Então você não pode trabalhar com concessão de crédito, que um contrato de renegociação é uma concessão de crédito para um devedor, com perfis diferentes. Cada contrato vai ser personalizado com o perfil desse devedor que estiver conversando com você. Outra questão importante após a multa é o foro, gente. Qual o foro do meu contrato? Eu vou colocar ele num local que é
perto do devedor ou perto da minha escola, perto do meu escritório? O foro do contrato, ele é importantíssimo, porque ele também determina o lugar onde você vai executar um contrato, caso ele não seja cumprido. Então, por exemplo, aqui em Goiânia, Aparecida de Goiânia, eu já tenho um trabalho muito solidificado. Então, eu sempre nomeio o foro de Goiânia ou Aparecida. E é onde a gente já trabalha muito. Eu sei que minha locomoção é menor, eu já sei os entendimentos judiciais. Então, pensem no foro. Porque, de repente, você vai colocar um foro que você não sabe nem quais são os entendimentos, que você tem que ter um deslocamento muito grande, uma energia. Gente, tempo, energia nessas ações que você faz, elas custam dinheiro. Então, quanto mais assertivo você é na hora de fazer um trabalho, melhor ainda. Então, o foro tem que estar lá descrito no seu contrato. Caso haja desentendimento entre as partes ou descumprimento do acordo, você nomeia o foro de Aparecida de Goiânia, para dirimir sobre essa causa, ok? Outra coisa importante é que quando a gente está criando um contrato de renegociação de dívida, ele tem que vir com testemunha. Sem testemunha não adianta. Tem que ter testemunha. Por quê? Porque a lei fala que um contrato, para ter o mesmo valor de um cheque, de uma nota promissória, ou seja, um título executivo extrajudicial, é necessário que ele contenha testemunhas. Isso é mesmo que de forma tola, né, que não tenha muito significado dentro da propositura de uma ação, de uma negociação de dívida, né, não tem significado dentro de um contrato real pra gente, a lei exige que tenha testemunhas. E um contrato sem testemunhas não é um título executivo extrajudicial, ou seja, você não pode propor uma ação de execução, você vai propor uma ação de cobrança, e uma ação de cobrança não existe título, porque a testemunha fez com que o título perdesse essa eficácia, né, de ser um título líquido, exequível. E aí você vai ter a sentença de uma ação de cobrança, um título judicial para você executar depois. Então é um retrabalho. Por que não fazer já um contrato que tenha valor de título executivo extrajudicial, que você já de cara entra com a execução para ir atrás de constrição patrimonial? Eu não vou perder tempo com a ação de cobrança. Outra coisa importante, depois das testemunhas, é avaliar se as garantias estão avançadas nesse contrato. Eu vou estar pondo o carro como garantia, só devolvo o carro depois que pagar a dívida? Eu vou estar colocando cartão de crédito? Eu vou estar colocando um fiador? As garantias estão bem amarradas? Uma vez colocando um segundo contratante, que é o fiador, ele assinou o contrato? Esse contrato seria mais louvável? Seria mais profissional eu registrar ele em cartório? A título de ação de execução, eu precisaria fazer isso? As testemunhas assinaram, o contratante e o contratado assinou. O fiador que está presente nesse contrato, ou o segundo contratante, assinou junto. Aí sim o seu contrato está pronto. Agora é hora de acompanhar aquilo que foi formalizado entre você e o devedor. E esse acompanhamento não é no vencimento, é antes de vencer. Senhor João, o senhor lembra que nós acordamos no contrato assinado tal dia que o pagamento da sua parcela vence amanhã? Então faça um acompanhamento antes de vencer. Lembrar o devedor não é cobrar, mas é dizer: eu estou acompanhando, avaliando, e se você titubear, amanhã eu executo seu contrato. Tem uma mensagem subliminar que fica num acompanhamento de qualidade no contrato. E cobrar sem cobrar, ou cobrar como uma mensagem, que eu chamo de cobrança mensageira, como lembrete, avisando e informando que amanhã vence uma parcela, traz uma consciência maior ainda do débito, uma consciência de acompanhamento maior, quer dizer, eu não estou esquecido no meio da multidão, e uma consciência de cumprimento, de promessa que ele fez dentro do contrato, porque quando ele assina é uma promessa que ele te fez. E quando você puxa ele para resgatar a memória, o senhor lembra que o senhor, no contrato que nós assinamos tal dia, o senhor combinou isso? Amanhã estou esperando o cumprimento da parcela. E por fim, gente,
você pode finalizar o seu acordo com o pagamento dessa pessoa e dizer para ela: Senhor João, ontem nós vimos o pagamento da sua parcela e eu agradeço pela sua prioridade em cumprir essa obrigação de pagamento. Obrigado, estamos de portas abertas. Mês que vem nós nos falamos de novo. Ou seja, você criou nele gratidão, você parabenizou ele por cumprir agora a obrigação dele e ele se sente vinculado a você, com conexão a você. E você ainda diz para ele: mês que vem nós nos falamos. Ou seja, de novo, mês que vem ela não esqueceu de mim. Então, todos esses aspectos que eu cito aqui para vocês, né? Para vocês fazerem um contrato com a proposta incondizente, atrativa, escutar o devedor. Não errar no segundo contrato, porque o primeiro já foi uma furada. Você estruturar essa proposta com o devedor e tentar tirar o melhor dele. Né, fazer uma proposta benéfica para ambas as partes, olhando os dados, se vai ser um segundo contratante, se é um cartão, se é uma recorrência, quais os valores detalhadamente trazidos, quais as formas de pagamento, os vencimentos dela, multa por descumprimento, o foro, as testemunhas, as garantias. Ainda tem o aspecto de acompanhamento que você vai fazer. E não esqueçam, gente, um acompanhamento de 60, 70 meses não é acompanhamento. É uma escravidão do seu trabalho. E eu não posso colocar parcelas há tanto tempo com os mesmos valores, porque o dinheiro, ele perde valor. E o seu cliente vai perder valor do seu trabalho. Vai desvalorizar seu trabalho, porque um acordo ruim, ele vai pensar sempre: eu não pago honorário e eu mesmo faço. Um acordo que não está sendo cumprido, acordos não cumpridos aqui tem muitos. É melhor então eu cuidar do que ter alguém cuidando do meu dinheiro para mim. Então, pense que tanto um contrato bem feito quanto um contrato com o seu cliente, ele tem que trazer satisfação para o devedor e cumprimento. Satisfação e cumprimento para o seu cliente. Como funciona essa recorrência no cartão de crédito? O cartão de crédito, ele tem uma opção de recorrência se você autoriza, igual na academia. Eu autorizo debitar no meu cartão todo mês a parcela tal. Então tem um link de pagamento próprio para recorrência. Aí você tem que ter uma maquininha que cria link de recorrência. É a mesma forma de um link de pagamento, é uma de recorrência. Só que você vai comprometer só a parcela do acordo. Você não do parcela do mês do acordo. Você não vai comprometer o valor do acordo inteiro. Ou seja, se eu parcelei em 10 vezes de 1.000, eu vou comprometer só a parcela de 1.000. Eu não vou comprometer 10.000 do cartão do meu cliente. Então, torna-se para ele mais interessante. Como que eu faço isso? Liga na maquininha que você tem de cartão de crédito, pergunta como você cria o link de recorrência e aí você oferece essa forma de pagamento para o seu devedor. Ok? Então, um abraço para todos vocês. Desejo aí uma excelente semana. Terça-feira só está começando. Pega essas dicas, coloque em prática e faça muitos acordos. Acordo diariamente, que é isso que a gente realiza dentro do meu escritório. Acordo diário significa honorários todos os dias, sem depender de sentença, dependendo exclusivamente do seu conhecimento, do seu trabalho diante das escolas, que são uma das maiores fontes de cobrança de inadimplência. Então, se você quer mais aprender sobre isso, vai lá no meu canal, nos acompanhe, mande pra gente as dúvidas, mas não deixe de se aperfeiçoar, especializar, pegar essas práticas e colocar em prática. Então, um beijão para todos vocês. Até a próxima terça-feira, que nós temos live toda terça-feira, 8 horas da manhã. E se tiver alguma dúvida, fala comigo, com a minha equipe, que nós estamos aqui à disposição. Ok? Um beijo, viu, Rayana? Até a próxima.